falando sobre salvação. E hoje nós vamos participar da ceia de Cristo, que é exatamente para nós nos lembrarmos da tão grande salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Esse o objetivo da ceia, trazer à nossa memória o que Cristo fez para nos salvar. Mas às vezes a gente olha para a ceia e vê como ela alguma coisa pontual. Jesus fez tantas curas, tantos milagres, tanta coisa importante. Jesus ensinou os seus discípulos, a gente vê tantas coisas que Jesus fez, e no meio de tantas coisas a gente, tem a ceia. Seria isso realmente o grande objetivo de Jesus com a ceia? Apenas lembrarmos de mais alguma coisa que ele fez? Eu começo a ceia com isso, né? Será que a ceia é só mais um fato no meio de tantos outros fatos da vida de Jesus? E por que a minha pergunta? Porque se foi apenas um fato na vida de Jesus, no meio de tantos outros, e talvez eu e você a gente encontre fatos mais bonitos, mais glamurosos, talvez se foi só mais um fato, então na nossa vida também deve ser mais um fato. Seria isso realmente que Jesus tinha em mente? Feche os teus olhos, e eu queria que você e eu nos perguntássemos honestamente: a ceia é só mais um fato? É só mais um momento? Consulte o teu coração antes de falar com Deus. Até porque a ceia vai nos pedir isso, para nos examinarmos antes de comer e beber. Examine-se. Senhor, leva-nos agora para dentro da ceia. Assim como o Senhor levou os discípulos para dentro do cenáculo naquela noite, levou cada um deles, não deixou ninguém de fora. Leva a gente agora, Senhor, para o mesmo lugar, na mesma presença, na mesma mesa. Deixa-nos enxergar Jesus Cristo, comendo, bebendo a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Ok, como chegamos nisso? Como os discípulos chegaram nisso? Como eu e você chegamos aqui? Você vai me dizer, eu vim de carro, pastor. Eu vim andando. Eu saí e tive que limpar a casa porque o meu cachorro sujou tudo, Senhor. Jesus, eu hoje acordei meio cansado, é o meu caso, né? Eu dormi mal para chuchu. Eu estou com meu sogro na UTI, e quando você tem alguém da família na UTI, você não dorme direito, você fica sempre naquela, vai ligar, não vai ligar, aí você dorme, será que ligou? Aí você dorme de novo, aí você fica com a cabeça pensando, eu estou assim hoje aqui. Então, como eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui meio quebradão, assim, sabe, meio esgotado, meio choroso, meio chateado, mas estou aqui. Alguns discípulos chegaram assim também, né? E Jesus está falando que vai morrer. A gente não está bem preparado para isso, não. A gente está preparado para ele entrar glorioso em Jerusalém, né? E Hosana, Hosana. Acabamos de participar disso. Alguns chegaram lá com essa expectativa. Jesus vai vencer tudo. Estamos do lado do vencedor. Roma que espere, ele vai ver só. Alguns chegaram ali naquela noite assim. Afinal de contas, daqui 2 dias, teremos a comemoração da Páscoa. Jesus pediu para alguns discípulos, olha, encontrem um lugar lá,
vocês vão ver um homem carregando um jarro de água. Lembram-se da passagem? E para mim e para você, eu e o seu Benê carregando um balde de água na rua, né, seu Benê, não vai chamar a atenção de ninguém. Ninguém vai olhar para a gente e vai dizer, nossa, seu Benê e o Carmo estão carregando água no meio da rua. Isso hoje. Naquela época, um homem carregar água na rua era um motivo de escândalo. Você se lembra lá no Evangelho de João, quem é que ia buscar água? Eram as mulheres. Um homem carregando água ia, no mínimo, iam pensar o mal da gente, viu, seu Benê? Iam achar que a gente era meio esquisito. Estou falando sério, você pensa que não? Né? Não era pela roupa que se achava alguém esquisito, era pelas suas atitudes sociais que se achava. Então teve gente que chegou ali meio esquisito, né? Além de ver um homem carregando água, Jesus ainda disse que eu tenho que ir lá e falar com esse homem, mais estranho ainda. Eles chegam como aquela mulher que um pouquinho antes tinha derramado um vaso de alabastro, um perfume, na cabeça de Jesus, e tinham alguns lá que estavam dizendo, que desperdício, né? Tesoureiro, está gastando tudo, tesoureiro, não pode não. Alguns chegaram na ceia pensando isso, nossa, essa igreja aqui é um desperdício, né? Devia ter usado o dinheiro para alimentar os pobres, né? E estavam ainda, por sinal, na casa de Simão, que era leproso, piorou. Você imagina o pessoal chegando na ceia, tipo assim, nossa, Marisa encostou no leproso, não vou encostar na Marisa. Na hora de sentar na mesa, eu vou sentar longe de quem sentou perto do leproso. Mateus 26 diz exatamente isso, que eles estavam na casa de um leproso. Então você imagina, vamos sentar perto de quem? Como chegamos aqui? Eles chegaram assim. Ninguém chegou lá com, uau, será uma ceia gloriosa. Não, eles chegaram como gente comum, humana, de carne e osso. Alguns quebrados, outros lembrando da família que tinham deixado, como é que está a minha família? Já estavam longe da família, já alguns há 3 anos, davam umas passadas, sabiam um pouquinho, mas eles estavam fora de casa. Você já dormiu fora de casa uma noite? Você já dormiu fora de casa um mês? Você já dormiu fora de casa um ano? Nós não fazemos ideia do que é dormir fora de casa 3 anos. 3 anos longe do seu travesseiro. Sim, aquele que você baba de noite, sabe? Vamos ser sinceros, né? Que é a baba pessoal, né? É a minha baba. Não, eles estavam dormindo fora de casa. E agora está de noite, eles esperavam o quê? Dormir, descansar. Não é isso que depois acontece? Termina a ceia, Jesus vai para o Getsêmani, e o que os discípulos fazem? E eu e você criticamos os caras, né? Meus, o cara devia ser mais crente, né? Dorme, né? Enquanto Jesus soa gotas de sangue, dorme 3 anos fora de casa, que você vai dizer para mim, se você não caía num sono profundo. É assim que eles chegam para a ceia. Eu preciso muitas vezes dizer que a ceia não era alguma coisa única. Jesus já tinha feito pelo menos mais 2 outras. Não era isso? Nós estamos na quinta-feira de Páscoa. A ceia é a comemoração da Páscoa. Não foi uma ceia só que Jesus fez. É uma coisa, foi uma só, por isso que é tão importante. Não, nós estamos falando de gente que todo ano, realizava uma ceia. Todo ano tinha o cordeiro, todo ano tinham as ervas, todo ano tinha, isso aqui é normal. Nós vamos ver que só tem 2 coisas que são diferentes. Mas o resto, a comida, o pão, o cordeiro, as ervas amargas, está tudo igual.
às vezes a gente chega para a ceia como está tudo igual, não tem nada diferente. Eu estou dormindo mal, eu não estou tão bem, eu estou alegre, meu cachorro não está bom, né, o meu carro não está legal, minhas famílias me dão problema a semana toda. Está tudo normal, parece que está tudo normal. E talvez eu e você chegamos aqui como está tudo normal. E a gente precisa estar como os discípulos estavam, para surpresa. Há uma surpresa. Mateus 26, de 26 a 30. Agora que eu e você sabemos como eles chegaram, vamos ler então o que acontece. Ô Marcos, lê para mim, por favor. Mateus 26, de 26 até 30. Ok, chegamos, cada um com a sua história, os discípulos também chegaram assim. Não pense que eles chegaram santificados, sem pecado nenhum. A gente acabou de ver que eles eram gente de carne e osso. Então, se você chegou aqui hoje também de carne e osso, a ceia é para mim e para você. É para nós. Às vezes a gente tem, como crente, depois de muito tempo, a gente tem uma certa ideia de que ceia é só se eu estiver bem, se eu estiver puro, se nada estiver errado na minha vida, aí então eu posso tomar ceia. Nenhum deles se encaixaria na nossa descrição. Então, por favor, tire isso da sua cabeça de que eu tenho que estar sem pecado para participar. Nenhum deles estava sem pecado. Tanto é que, pouquinho tempo depois, Jesus ainda disse, você vai me negar 3 vezes, hein? Então, a ceia não diz também que nós vamos, depois de comer e beber, estou isento, nada mais eu vou pecar. Preste atenção, Pedro acabou de comer, e Jesus, já na mesma hora, diz para ele assim, você vai pecar não uma, não 2, mas 3 vezes. Então não torne a ceia um símbolo de sou um crentão. Nada mais me pega. Pega sim. Se eu e você não tomarmos cuidado e não olharmos para aquele que está segurando o pão, e aqui entra a primeira novidade da ceia. Jesus já tinha participado pelo menos mais 2 vezes, mas nenhuma das outras 2 vezes ele tinha pego o pão e tinha dito, este é o meu corpo. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. E eu tenho certeza que nessa hora, o sono deles foi embora. Estranho. É verdade ou não é? Que às vezes a gente vem para o culto e dá um sono danado? É ou não é? Dá ou não dá? Parece que está gravando, né? Duro de gravar é isso, a gente não pode falar o que a gente quer, né? É verdade. Camila, marca aí, né? A partir de agora, marca aí. Uma vez eu fui num culto, né? Numa igreja pentecostal, né? Aquela do glória a Deus, aleluia, né? E o dom de não sei o quê, né? E era uma vigília.
né? E aí bateu mais ou menos meia-noite e todo mundo começa... Gente do céu, eu aprendi um negócio que eu nunca mais me esqueci. Deixa eu até falar fora do microfone. O pastor de lá na frente falou assim: irmão, presta atenção que tem um demônio sentado na tua testa. E ele está com os dois pezinhos fazendo os seus olhos fecharem. Não sei por que a gente já viu. Parece pesado, né? Mas é ou não é verdade que muitas vezes onde a gente está e é palavra de Deus, é presença de Deus, e quando você e eu estamos nu, não dá sono nenhum. É ou não é? Quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente quer fazer, não dá sono nenhum. E eu tenho certeza, gente, de que naquela hora, quando Jesus falou, este é o meu corpo, os olhos, sabe quem? Ué, não era o cordeiro? Não é o cordeirinho de 3 anos, que a gente foi lá, preparou, não é? A carne não era essa? Que história é essa de, esta é minha carne? E Jesus estava dizendo que, a partir daquele momento, a gente precisava participar do corpo dele. A gente depois foi espiritualizando isso para ser igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo, né? É quando a gente está em comunhão que a gente está em corpo. Na realidade, Jesus disse que o corpo era dele. E só quando a gente está nele, não quando a gente está na igreja. Por isso que a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Igreja não salva. Esse você não edita não, deixa aí, né? Igreja não salva, o que salva é nós participarmos do corpo de Cristo. E Jesus disse que ele queria ser lembrado, fazer isto em memória de mim, porque Jesus queria ser lembrado não por quantas vezes ele andou sobre as águas. É melhor ou não é a gente lembrar de Jesus andando sobre as águas? Já imaginou as luzes, né, o vento, né, as ondas, e a gente, esse é o meu Deus, não é? A gente gostaria talvez de lembrar de Jesus multiplicando o pão, o peixinho. A gente talvez gostaria de lembrar de Jesus curando uma menina de 12 anos e trazendo ela à vida. Talvez eu e você, a gente tenha uma mania de lembrar de Jesus nos seus momentos glamurosos. Nossa, eu orei e Deus me ouviu. Nossa, eu pedi e Deus atendeu. Mas Jesus disse, eu quero ser lembrado, não porque eu andei sobre as águas, não porque eu curei alguém, não porque eu multipliquei, não porque eu fiz maravilhas na tua vida. Eu quero ser lembrado porque eu dei a minha vida em seu favor. Essa é a primeira e grande lembrança que nós deveríamos ter quando participamos da ceia. Não é um lugar de pedir. Preste atenção nisso. Você e eu não participamos da ceia para pedir nada, a gente participa da ceia para lembrar. É o momento de trazer a memória. Uma outra coisa é que a gente precisa lembrar que Jesus deu o seu sangue. Então a gente tem o pão e aí ele toma o cálice. Na passagem da saída do povo do Egito, você se lembra de onde entra o sangue? Não, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta de verdade. Você, por favor, poderia me responder? Você se lembra, na saída do Egito, onde é que entra o sangue? Isso, e o sangue foi usado aonde? Isso. Por que foi usado na porta, e era na porta do quarto, era na porta da sala, era que porta? Preste atenção, não era qualquer porta, tinha que ser na porta de entrada e saída, porque aquela era a porta que simbolizava a saída do Egito, não era a porta do quarto,
a porta da despensa. Passe sangue na portinha. O cachorro tem casinha? Não, então não passa sangue na porta do cachorro. Mas dá para você me entender que o sangue simbolizava a saída, a libertação. Era o símbolo de que nós estamos vivos e livres. Porque tinha gente que morreu, que não teve essa chance porque não tinha o sangue. Você entende que quando Jesus diz, esse é o meu sangue, passe para o outro lado, liberte-se, você nunca mais voltará por esta porta. Você lembrou? Que quando eles saíram das suas casas no Egito, eles nunca mais voltaram para aquela porta. Nunca mais. Não tinha retorno. Não tinha assim, eu vou dar uma passeadinha, e alguns até quiseram voltar. Foi ou não isso? Não é isso que a gente escuta, né? Ai, que saudade de cebola do Egito. Gente, eu nunca entendi isso. Como é que eu não sou chegado em cebola? Né? Agora, cebola do Egito? Mas ai, que saudade da minha cama. Eu comecei falando da mensagem de gente que dormiu fora da sua cama 3 anos. E quando eles estavam ali no Egito, saíram do Egito, que saudade do meu quartinho. Que saudade do meu endereço. Que saudade da rua que eu nasci. Que saudade do meu mundozinho. E aí aquela saída daquela porta representava que nunca mais. Quando Jesus disse, é o meu sangue, ele estava fazendo, lembre-se, você vai sair do Egito, você vai sair da sua vida de pecado, e não tem mais retorno, não tem mais volta, não tem como olhar para trás e querer a minha vida de volta, ela não existe mais. Voltar para o mundo significa negar a salvação que Cristo estava dando. Às vezes a gente está fazendo a ceia e está se esquecendo de alguns elementos que nos mostram que, quando eu participo da ceia, eu estou dizendo para mim e para o mundo, eu não volto atrás. Não volto. Ainda que eu tenha problemas, ainda que eu tenha dificuldades, ainda que exista um deserto na minha frente, eu não volto atrás. E os discípulos entenderam isso. Quando eles pegaram aquele copo, aquele cálice, e beberam, eles sabiam, este sangue está dizendo que eu não volto mais para a minha vida de pecado. Não volta. Estas eram as 2 grandes novidades. A novidade de que nós precisamos participar da vida de Jesus. Tem que comer, não é saber. Não é saber. Tem que pôr na boca, mastigar e engolir. Tem que entrar na gente. Tem que fazer parte da nossa vida. E não adianta depois querer vomitar. Tem que entrar e não sair mais. E quando nós bebemos o cálice, nós estamos dizendo, não volto mais. Aquela vida não me pertence mais. Agora eu faço parte de uma nova vida. A velha morreu. E a nova começa a existir a partir de agora. Passei pela porta da salvação. Entrei pelo caminho novo. E não volto mais atrás. Deu para entender porque isso aqui nos ajuda a lembrar o que foi feito na nossa vida? Eu queria te convidar para participar da ceia, não como alguma coisa pontual, mas como sendo a nossa realidade de vida. Eu faço parte agora da vida de Cristo. E aquilo que eu
disse que eu não vou negá-lo, eu vou com isso até o final, não tem retorno. A ceia é para aqueles que não retrocedem. E para nos ajudar a lembrar disso. Você pode fechar os teus olhos. Você pode trazer à sua memória o que pode te dar esperança agora. Cristo. Não é mais uma ceia. É a minha ceia. Não é um costume. É uma vida. Não é porque hoje é dia de ceia e domingo que vem não é. É porque todo dia eu vou me lembrar. Saímos do Egito, Senhor. Saímos da vida de escravidão do pecado, através da vida de Jesus. Passamos pela porta da morte, do anjo da morte, Senhor. E agora estamos vivos em Cristo Jesus. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, Senhor, e nós estamos aqui para lembrar disso. No deserto, o Senhor deu maná todo dia para o povo, e todos os dias eles precisavam colher, era algo que eles precisavam fazer todos os dias, e hoje também não é diferente, nós precisamos comer do maná celestial que é Cristo todos os dias, Senhor. Precisamos nos lembrar de nos alimentarmos do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sempre alimento para nós em Cristo, através do corpo de Cristo, Senhor. Obrigado, Deus, porque somos este povo que saiu do Egito para vivermos a Tua palavra, os Teus mandamentos, para vivermos, ó Deus, uma vida totalmente diferente no meio do deserto, Senhor. Uma vida de povo do Senhor. E obrigado a Deus porque a ceia vai ter um dia em que nós não vamos mais precisar nos lembrar, Senhor, porque já estaremos contigo no céu, Senhor. Não vai fazer sentido a gente lembrar da ceia no céu, Senhor, porque assim como o povo entrou na terra prometida e já estavam prontos para viver na terra prometida, nos permita, Senhor, entrarmos no céu, ó Deus, prontos para vivermos a eternidade, Senhor. Que agora, ó Deus, quando a gente pegar o pão e o suco, a gente esteja tão surpreso quanto os discípulos estavam, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergar tão grande salvação que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria pedir para o Williams e para o Marcos, os diáconos, nos auxiliarem na distribuição da ceia. Se você vai participar da ceia, eu queria te convidar a ficar em pé para receber o pão e o suco. Podem ficar à vontade. Depois eu pego.